Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Bom, nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de destino e do destino através do que foi descoberto, né, e constatado lá atrás pelo Jung e que veio, né, no decorrer do tempo aí sendo validado, né, tanto pela constelação familiar como pela epigenética. Então nós temos sim hoje comprovações científicas de que o Jung estava certo, né, através do olhar dele, das percepções dele. Quando eu falo aqui também constelação familiar, tá, eu falo de uma abordagem científica também, que ela tem comprovação científica, tem a comprovação daquilo que você tem como experiência, como vivência. Quem já participou de uma constelação sabe do que eu estou falando. Quem nunca participou, é importante que você entenda isso, vá pesquisar, entender o que é campo morfogenético, vá assistir vídeos do Rupert Sheldrake, né, que é o PhD em biologia, que fez essa descoberta e traz, né, todo embasamento científico para aquilo que é feito na constelação familiar. Então, o Jung, quando ele traz esse conceito de destino, tá, pela observação que ele teve, a experiência profissional dele com os clientes, o próprio olhar dele para ele mesmo, para a vida dele. Então, Jung ele conseguiu resumir em uma frase a percepção dele, aquilo que ele descobriu a respeito do que é destino. E ele colocou na seguinte frase: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. O que ele quis dizer realmente com isso? Então, ele quis dizer que existem conteúdos, informações que estão inconscientes em nós. E o Jung ele já havia entrado em contato lá atrás e já havia percebido que nós compartilhamos informações pelo que ele chamou de inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal? É os registros familiares, é o inconsciente familiar, é o recipiente familiar de tudo que foi vivenciado pelos ancestrais, pelos membros dessa família. Ele já percebeu que aquilo era registrado e ficava ali. E isso cada vez mais é comprovado cientificamente, e a gente vê isso na constelação familiar. O campo morfogenético mostra isso, que esse campo é um campo de informação, de registro, não é um campo de energia. E a epigenética, ela vem mostrando, comprovando, né, que todos aqueles traumas, as vivências dos nossos ancestrais e tudo aquilo que eles vivenciaram que foi importante, que trouxe movimentos importantes, tanto para um trauma como para algo libertador, fica impresso. Fica impresso. Está lá nas células. Tá? E isso movimenta o que eles chamam de dinâmicas epigenéticas, que é o que vai promover, tá, um fenômeno chamado de metilação ou desmetilação. O que seria isso? É quando você promove um movimento de desligar genes ou ligar algum gene. Então, por exemplo, é como se eu tenho o gene do sucesso, mas se ele não estiver ligado, se expressando, não adianta. Ok? Então, da mesma forma que tudo aquilo que foi vivenciado lá pelos ancestrais promoveram um mecanismo de configurar, tá, toda a estrutura do meu DNA. Isso é tão sério, é tão profundo que existem
E eu já atendi casos assim. Existem muitos casos onde, por exemplo, é, o meu pai, quando eu tinha 18 anos, passou por um trauma muito forte e eu não tenho nem conhecimento disso. Mas está aqui, está registrado em mim. Eu tô impregnado com isso. Mas eu não tenho consciência disso. Só que o que acontece? Quando eu atinjo essa idade, eu estou próxima dela, esse trauma ele se manifesta em mim, ele se expressa através de mim. Eu vivencio isso e muitas vezes igual, eu tenho o mesmo comportamento. Eu passo muitas vezes pelo mesmo trauma. Isso seria destino. Eu não sei se está ficando claro para você, mas todos esses conteúdos, aquilo que foi vivenciado pelos meus ancestrais, está aqui. E ele tem o potencial de se expressar em mim. Seja através de sentimentos, seja através de uma força que atua em mim, de forma a fazer com que eu repita o mesmo padrão comportamental, eu vivencie, tá, um mesmo evento que ocorreu lá nos meus ancestrais. E aí é importante a gente parar aqui agora e fazer uma reflexão que eu já trouxe em outros vídeos e é importante ressaltar isso. O pensamento que muitas pessoas têm de dizer assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Hoje você pode estar preso ou presa em eventos, em consequências geradas pelos seus ancestrais, por um amor cego. Hoje você pode estar se sentindo impedido ou impedida de ter uma boa profissão, ou de ter sucesso em alguma coisa, ou de ter um bom relacionamento, por esses conteúdos que estão se expressando em você, inserindo você no destino. E agora você vai ter que trabalhar esses conteúdos para que realmente então você possa estar livre e se apropriar realmente mais da sua individuação, de você enquanto realmente indivíduo que está mais livre para atender aos anseios e aos propósitos da sua alma. Então isso é muito, muito verdadeiro, comprovado cientificamente, e a gente precisa abandonar esse pensamento de que o que eu faço, se eu sou inconsequente, é um problema meu. Me desculpa, mas esse é um pensamento medíocre, errado. E basta você ir lá e estudar isso que eu estou falando, pesquisar um pouco sobre isso, vai participar de uma constelação familiar, vá para um set terapêutico, olhar para a sua dinâmica de vida e você vai ver, né? O preço que você pode estar pagando e o preço que você pode estar gerando para inserir um ascendente seu. Então, qual que seria a definição de destino? Destino, ele é quando eu estou seguindo um membro da minha família para repetir uma vivência dele, para imitá-lo sem saber, sem perceber. Ou quando eu já estou seguindo até mesmo um grupo que se formou. Um grupo no sentido de que começou lá, por exemplo, com meu bisavô, passou para o meu avô, passou para o meu pai e agora sou eu. Só que como é que funciona isso? Então a gente primeiro tem o predestino, que seria o predestinado. Poxa, como assim? Então, vamos supor que o meu avô
engravidou uma moça e abandonou ela. O meu pai, ele vai entrar num momento nesse movimento e ele vai ser um predestinado. Ou seja, existe a possibilidade dele repetir este mesmo movimento. Se ele não tiver consciente e não tiver elaborado e resolvido isso, ele vai repetir o padrão comportamental, tornando isso destino. Destino porque eu não tenho saída, eu vou fazer igual. E aí o meu pai vai lá, engravida uma moça, por exemplo, e abandona. Aí depois de um tempo, ele leva uma relação, tem um filho e tal, e nasce esse filho. Este filho que nasceu, ele já vai ser um predestinado a vivenciar a mesma dinâmica. Aí se for uma mulher, ela pode ser uma predestinada a ser abandonada por um homem. Que um homem a engravide e ela vai ser abandonada. Está entendendo? Isso é destino. Então o destino, ele é esta sombra familiar. O destino, ele é como se fosse um trauma que ocorreu dentro de uma família e que ele continua se repetindo e se promovendo. Então, essa sombra que continua se repetindo e que ninguém trouxe ainda a luz da consciência para curar, para resolver isso. Então, existe a diferença aí, percebe, de eu estar preso nessa dinâmica, estar repetindo esse padrão. Então é quando a gente vê, por exemplo, né, mulheres que lá atrás elas tiveram uma relação muito ruim. Então minha bisavó era maltratada pelo meu bisavô e não tinha carinho, não tinha amor, casou por obrigação ou por muita necessidade, senão ia passar fome, enfim. E aí ela não era feliz, não tinha felicidade. E aí depois vem a minha avó, e aí a minha avó também vai vivenciar uma dinâmica igual, parecida. E aí um homem que maltrata, um homem que não tem afeto, não tem carinho e que trai. E aí chega na minha mãe começa a vivenciar a mesma dinâmica. E aí quando chega, por exemplo, na geração que está aqui agora, muitas vezes esse impacto já vai se potencializando tanto que chega um ponto que essa mulher já não confia nos homens. Ela não vai conseguir nem praticamente se relacionar, desenvolver muito vínculo afetivo. Ela vai se fechando, se blindando, se bloqueando, porque isso foi se potencializando muito no decorrer das gerações. Então este trauma que ele vai sendo ascendente, percebe? Ele vai geração após geração se fortalecendo, se validando, repetindo. Então o que seria o destino numa outra frase, num outro ponto de vista? O destino ele seria esse amor cego. É esse amor cego que eu tenho pelo meu ancestral. De, por exemplo, quando eu vejo um ancestral que não pôde ser feliz, então não existe uma autorização em mim para também ser feliz. Eu não consigo, eu não me autorizo a ser feliz. Eu não me autorizo a ir além do que o meu ancestral pôde ir. Percebe como isso é profundo? É quando você pega ancestrais ali que passaram muita necessidade, fome, miséria, e vem a geração após geração e continua revalidando isso, e ela não se sente como se ela fosse merecedora. Ela não existe essa autorização para então ela ter aqui prosperidade, riqueza, e para ela poder ir além. É uma força grande interna que atua aí.
Então o destino é esse movimento que vai inserindo, né, o ascendente nessa repetição. Tem mulheres que passam por aborto e vem geração após geração, né? Então a constelação vai até nomear isso também como uma maldição da família, entende? O destino ele acaba se tornando essa maldição, que ele já vai inserindo a próxima geração nessa mesma dinâmica. E se não tiver alguém para romper isso, para quebrar isso, para curar isso, para desativar esses mecanismos, inclusive a nível genético, biológico, para que não passe para os ascendentes, para que isso possa se curar, se organizar, o próximo já é inserido como um predestinado, né? Então ele já vai ter esse pré-destino aí. Aí você pode se perguntar, bom, então o destino não é fixo? Pois é, ele não é fixo. Não é legal? Então ele pode ser mudado? Claro, ele pode ser mudado. E precisa ser mudado para que haja uma mudança real dentro de um sistema familiar, dentro de um comportamento que às vezes pode estar sendo muito prejudicial, nocivo, que está impedindo, tá, uma geração toda de ser feliz, de ter realização, de, por exemplo, uma mulher ela poder então ter um filho e ter uma relação boa, ou quebrar, romper com dinâmicas de abandono, né, enfim, abortos, exclusões. Então existe, por exemplo, dinâmica, né, de uma pessoa que ela foi adotada. E aí ela não tem nenhum problema, ela pode gerar filho a partir dela. Mas aí você vê o que ela faz? Ela adota. E ela não se sente autorizada a gerar filho a partir dela. E ela vai então começar a promover essa dinâmica. Ok? Entendido? Então o destino, ele é um processo pelo qual nós sacrificamos os anseios da alma. O nosso propósito realmente de alma. Percebe? São coisas separadas. O destino ele me aprisiona, ele me insere nessa repetição de comportamento, de um trauma, movimentar essa minha sombra ancestral. E quando eu estou aqui, eu fico pouco disponível para o meu movimento enquanto indivíduo, para o meu movimento livre de alma, dos anseios realmente da minha alma. Então, quando até uma pessoa ela segue um movimento da família na área profissional, né, e ela não consegue ir realmente para o movimento natural dela, do propósito dela, né, então o destino ele é isso que acaba realmente nos aprisionando, tá? Repetindo, fortalecendo um tipo de padrão aí. E o que acontece? A princípio, muitas pessoas podem estar vendo esse vídeo agora e já elaborando, sacando e falando, nossa, caramba, eu estou sacando, percebendo um movimento aí. Então, eu curei isso. Não, não é assim que funciona. O fato de você saber não significa que esteja resolvido. O buraco é mais embaixo. O que você quer dizer com isso? Bom, é que nem, por exemplo, eu ter uma doença. Então vamos supor que eu tenho uma diabetes, uma hepatite e não sei. E aí de repente eu vou fazer uma coisa simples. Vou lá doar sangue e aí nesse processo de doar sangue eu descubro. Você tem lá diabetes, você tem hepatite. O fato de eu saber isso vai me curar? Não, né? Pois é, pessoal, informação, conhecimento não é consciência. São coisas completamente diferentes. E isso que nós estamos falando tem uma força tão grande
que existem pessoas que mesmo já sabendo, sem perceber, ela acaba repetindo o padrão comportamental. Porque é isso que a gente fala do amor cego. É muito forte. Então é por isso que é muito importante você fazer um procedimento com também um profissional. Buscar então ferramentas aí para você saber como fazer isso realmente na prática. Como você poder acessar isso e trabalhar profundo nisso. Em liberar isso, em tirar isso da sombra, trazer isso para a luz realmente, para a consciência. E quem não assistiu o vídeo que eu fiz aqui a respeito disso, de conhecimento e consciência, assista. Consciência é a força que traz realmente uma mudança de comportamento, tá? Só saber não é o suficiente. Não adianta eu saber, por exemplo, que eu tenho um câncer. Isso não vai resolver nada, tá? Ele só vai fazer com que eu, num primeiro momento, entre em contato com o fato de que eu tenho isso. Mas se eu não fizer realmente nada na prática, se eu realmente não usar ferramentas que tenham força e estejam alinhadas com o propósito de resolver e curar o câncer, não tem jeito. Ok? E aí, tem várias pessoas que às vezes têm uma visão um pouco equivocada do que é terapia ou processo terapêutico, do que é fazer análise. Então eu vou falar um pouco do processo que eu faço, como que é esse trabalho. E fazer análise, pessoal, e lá estar no site terapêutico, é um processo que consiste o seguinte: quando uma pessoa vem fazer o processo comigo, qual que é a intenção aí? Investigar. A gente tem que fazer um processo de investigação, de inspecionar o que está acontecendo, de ir a fundo, encontrar a fonte, a causa real disso. Então, o processo de análise é um processo, é uma via de dupla mão. É um trabalho junto que você faz com o cliente, para ir lá, investigar, inspecionar, montar o quebra-cabeça, ligar as pontas, fazer as conexões, entender todo esse movimento para você ter, então, um diagnóstico, para que você possa ter um prognóstico. Como vamos resolver isso? Como vamos tratar? Qual o melhor caminho? Qual a ferramenta mais indicada? Percebe? É como você ir a um médico e ele vai precisar olhar, te examinar, fazer todo um processo de diagnóstico para ele também saber como vamos tratar isso. Qual o melhor medicamento? Né? Qual o melhor tratamento para isso? Né? Porque senão não resolve. A ideia do processo terapêutico não é tratar sintoma, é tratar a causa. E sim, às vezes é um processo um pouco demorado, porque às vezes isso está muito lá atrás, ou está muito bem protegido, escondido, está muito no fundo lá, inconsciente. Percebe? Às vezes a pessoa precisa de passos preliminares para poder ir avançando dentro disso. E no momento que se chega nas causas, no momento que se tem aí o diagnóstico realmente mais claro, estabelecido, aí vai ter o processo de resolver, de solução. E tem que haver aí, então, também um comprometimento da pessoa, porque não é tão fácil, tão simples. Eu atendo e vejo isso, e eu, na minha própria vida pessoal, sei disso por experiência própria, que a gente precisa ter em certas situações muita força. A gente tem que fazer um trabalho realmente muito dedicado para a gente poder mudar algo tão profundo que existe aí. Nós que está sendo compartilhado com esses ancestrais.
e vale a pena você se libertar, e mais do que isso, a contribuição que você dá para libertar os seus ascendentes. Ok? É isso que eu gostaria de estar compartilhando. Espero ter ajudado aí a esclarecer essa questão, que esse vídeo possa contribuir de alguma forma, que possa trazer reflexões para você aí. E deixe aí os seus comentários, as suas percepções, sugestões inclusive aí para temas e vídeos futuros, tá bom? Eu agradeço aí a sua atenção e até o próximo vídeo.